Alguma vez você já pecou por ter falado demais? Ou por ter falado quando deveria se calar? Ou ao contrário, quando deveria falar ao invés de se calar? Você já errou em alguma dessas coisas mais de uma vez? Eu vou fazer um devocional com você hoje a respeito disso. Erros, pecados repetidos. E é um devocional que tá nesse livro aqui, ó, Mais de Deus para hoje. Se você caminha com Deus e conhece um pouco o seu amor, sabe que o mesmo perdão que o perdoou a primeira vez quando errou é o mesmo liberado quando pela segunda vez. Muitas vezes algumas pessoas parecem não crer nisso. É como se Deus tivesse duas graças diferentes. Se eu cometo erro A, B, C e D e peço perdão, Deus me perdoa. No entanto, se cometi o erro A várias vezes, então não sou digno da graça de Deus. Isso é mentira. Deus perdoa todas as iniquidades. E pasme no que vou lhe dizer, até mesmo aquelas que cometemos pela milésima vez. Aliás, um jovem, certa vez muito triste por errar tantas vezes, perguntou a um sábio pastor: "Poxa, eu fico tão triste de errar seguidas vezes o mesmo erro. Eu poderia pelo menos cometer outros erros, não é mesmo?" O pastor respondeu: "Pelo que eu conheço ao seu respeito, duvido que um dia você seja tentado a roubar, por exemplo. Na verdade, existem erros que você nunca será tentado a cometer, pois não faz parte da sua índole. O perdão, a misericórdia, a força de Deus é precisamente para as áreas da sua fraqueza." Essa parte me fez até lembrar daquele versículo, né? O meu poder se aperfeiçoa aonde? Na sua fraqueza. Porque quando a gente tá fraco é que a gente tá forte. Porque aí é que o poder de Deus pode agir em nós. Enquanto nós estamos apenas assim por nós mesmos, é diferente. Mas quando o poder de Deus vem e age, a gente sabe, só pode ter sido Deus que me ajudou a vencer essa batalha. E assim a gente vai ficando cada vez mais forte no poder que vem do Senhor, que é muito maior do que o nosso próprio, né? Quando você vem pedir perdão a Deus pelo mesmo erro e diz: "Perdão, Senhor, por essa situação, errei de novo." Deus diz: "De novo onde, filho? Quando eu olho para o seu passado, só vejo o sangue do meu filho." Ao dizer isso, de forma nenhuma estou defendendo um estilo de vida pecaminoso, pois quem nasceu de novo e ama a Deus de verdade, jamais vai ficar errando de propósito e pedindo perdão. Se alguém age assim, precisa nascer de novo. Na verdade, estou defendendo a libertação do ciclo do pecado na sua vida, pois ao olhar a graça de Deus, cada vez terá força para se ver livre de pecados que o atormentam. A Bíblia diz: "O pecado não terá domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça." O domínio do pecado perde sua força debaixo da influência da graça. Quanto mais recebemos, compreendemos e fluímos a graça de Deus, menos o pecado tem domínio sobre nós. E isso realmente é verdade. Quanto mais a gente recebe o amor, a graça, o perdão de Deus, a gente entende que a gente não é digno, que a gente não merece. Então, por isso, nós temos que dar o devido valor. E aí nós temos que tomar cuidado também com o contrário, porque muitas vezes a gente acha que merece as coisas, o mérito próprio, né? "Ah, eu estou aqui muito certinho, então eu mereço as coisas." Ou então, "Eu só vou para Deus quando eu tiver todo certinho." Mas Deus está te chamando exatamente do jeito que você está, porque Ele não precisa de você para poder fazer as coisas que Ele quer fazer. Ele só precisa da sua disposição. E quando nós justificamos: "Ah, eu não vou para a igreja," ou "não vou buscar a Deus porque eu não estou tão certinho," isso é uma forma até de orgulho. Porque se o próprio Deus disse que você mereceu, né, o pecado, o sacrifício do filho dele lá na cruz,
Quem é você? Quem somos nós para dizer que nós não merecemos? Quem somos nós para dizer que nós não merecemos o perdão, a graça e o amor de Deus? Então, muitas vezes nós estamos agindo no orgulho, achando que é nós que vamos fazer, nós que vamos acontecer, nós que vamos vencer os pecados sozinhos. E que quando a gente estiver super bem e perfeito em todas as coisas, aí Deus vai nos aceitar e nos receber. E é muito pelo contrário. Até mesmo porque perfeito nós nunca seremos, né? Em alguma coisa nós estaremos errando. Mas com a direção e com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos vencer tudo o que a gente precisa para estar mais próximos dele, para sermos melhores e para fazermos aquilo que nós temos que fazer. Voltando, né? A misericórdia de Deus não acabou com a quantidade de erros iguais que você cometeu. A misericórdia de Deus dura para sempre. E ela se renova todas as manhãs, né? Assim como diz na palavra. Isso me faz até lembrar uma música que é assim: a misericórdia hoje me esperava despertar. A misericórdia hoje me olhava dormir, e o seu olhar era tão leve, e o seu olhar era tão puro e forte, decidido a me perdoar e me dar mais uma chance de no centro da vontade de Deus eu ficar. E ela esqueceu tudo que eu fiz ontem, e ela me vê com os olhos de Deus. Não desiste de mim, mesmo me vendo assim. Então, corra para ela, corra para a misericórdia, em vez de ficar deprimido com seus erros. Se você ficar se inferiorizando e condenando, e se condenando, né, estará perdendo as forças para vencer os erros. Porque em algum lugar você vai colocar energia. O problema é que quando a gente fica colocando energia nos nossos erros, em culpa, em medo, em tudo aquilo que é ruim, a gente está colocando a energia no lugar errado. É como dois exércitos. Se você dá os alimentos para um exército, prepara os soldados, forja eles, e o outro não, quem claramente terá mais forças e mais chances de vencer a batalha? Aquele que foi fortalecido, que foi alimentado, que foi forjado, que foi treinado. Porém, essas batalhas nós temos todos os dias, né? E às vezes a gente perde uma batalha ou outra, mas o que depende é de como a gente está alimentando, nos alimentando como soldados, né? Um outro exemplo também é a questão de um atleta, por exemplo. Se ele tá tendo ali a alimentação necessária, os treinos necessários, tudo necessário, ele tem mais chances de ganhar do que algum atleta que tenha, às vezes, até um talento, mas não tá se esforçando, né? O que interessa é aquilo que ele tá fazendo todos os dias, a batalha que ele vence ali todos os dias. Eu até lembro de episódios que eu vivo com meu marido, que às vezes ele pede pra eu filmar algum movimento dele, né? No esporte mesmo. E para ele vencer um movimento, para ele conseguir fazer um movimento com excelência, ele tem que fazer várias e várias e várias e várias vezes. E às vezes ele pede para eu filmar em câmera lenta, porque assim ele consegue ver minuciosamente, com detalhes, aonde ele está errando. E muitas vezes ele está errando exatamente na mesma coisa. Porém, ele precisa trabalhar aquilo para que ele possa melhorar. Mas muitas vezes ele melhora naquilo e outro ponto aparece, né? E assim é com as batalhas da vida. Às vezes a gente comete o mesmo erro. Mas se a gente nos alimentar
da forma correta, com a palavra, pedindo a ajuda de Deus, a gente pode ir vencendo aquele erro. Mas o que não quer dizer também que às vezes quando eu for fazer um vídeo dele daqui, sei lá, um mês, ele já tenha vencido aquele erro, mas pode ser que ele cometa novamente, porque ele está sujeito a isso, entende? Mas ele está cada vez mais forte, mas cada vez mais forjado, cada vez mais lapidado. E assim somos nós na vida também. Nós vamos ganhando força, nós vamos ganhando sabedoria, nós vamos ganhando experiência com aquele erro. E aí a gente fica mais forte para vencê-lo, com a ajuda de Deus, claro, porque sozinhos nós não conseguimos. E mesmo que a gente conseguisse sozinho, a gente iria usar isso para nossa própria autoimagem, sabe? Então, às vezes ele vê aquele erro, então é mais fácil dele corrigir, ó, estou errando nisso. E aí às vezes ele tá errando na mesma coisa de novo, na mesma coisa de novo, e assim vai. E aí, como eu falei, às vezes ele venceu aquele erro e vai para um outro, né? Mas é nesses momentos que ele vai lapidando esse movimento e fazendo com que ele fique melhor, cada vez melhor. Então vamos lá. O perdão de Deus alcança cada um dos seus erros, mesmo aqueles que sejam repetidos. Nunca se esqueça, o Senhor tem um propósito para tudo.